Estamos no ar com mais um episódio do podcast 3x4, o podcast de política do Brasil de Fato. Aliás, podcast não, videocast. A gente está no ar pelas ondas do rádio, pelas ondas sonoras e também nas principais plataformas de vídeo para você acompanhar as nossas análises semanais dos principais acontecimentos do nosso país. Eu sou a Nara Lacerda, vou com você pela próxima 1 hora e estou muito bem acompanhada do meu colega de redação, Igor Carvalho. Bom dia, Igor. Vamos nessa para mais um episódio. Bom dia, Nara Lacerda. Mais uma semana, mais um episódio. Estamos chegando com 3x4. A gente está ao vivo no 98.9 FM na Grande São Paulo, a Rádio Brasil de Fato. Você também pode acompanhar o podcast 3x4 nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no X e no YouTube do BDF. O nosso podcast também fica disponível nas principais plataformas de streaming. Manda sua mensagem, entre em contato enquanto a gente está ao vivo, depois manda a sua opinião, porque o importante é a gente fazer comunicação popular, acompanhado também da sua participação. E não dava para ser diferente hoje aqui no podcast 3x4, a gente vai falar da situação na favela do Moinho, a última favela do centro de São Paulo. Sob pretexto de construção de um parque urbano, o governo do estado, comandado por Tarcísio de Freitas, volta a atacar diretamente essa comunidade, iniciando mais uma etapa do projeto de revitalização da região central da capital paulista, um projeto higienista que tem objetivo de transferência da sede do governo do estado para o centro da capital e, junto com isso, a expulsão de pessoas pobres, pessoas negras, indesejáveis para o mercado imobiliário. A favela do Moinho, que carrega mais de 3 décadas de resistência, enfrenta incêndios suspeitos, ameaças de remoção, ausência total de políticas habitacionais, falta da garantia de direitos humanos e operações violentas da força policial. Esse é o nosso assunto hoje aqui. Nós vamos tratar desse tema que vem sendo acompanhado pela reportagem do Brasil de Fato desde segunda-feira. Aliás, desde segunda-feira não, né, Vitor? Porque, né, Igor? Porque desde 2017, 2016, o Brasil de Fato já acompanha as ações violentas ali na região e no centro de São Paulo como um todo, né? Exatamente, Nara. Sabemos que Dória, todas as últimas gestões do governo estadual de São Paulo, assim como as últimas gestões do governo municipal, tentaram de alguma forma intervir ali na favela do Moinho, tentaram retirar forçadamente essas pessoas, provocaram algumas situações para que elas fossem expulsas dali. Agora, nós temos, neste momento, nós estamos aí às vésperas, literalmente, né, Nara, da visita de uma comissão do governo federal à favela do Moinho. Então, antes de aprofundarmos o tema, inclusive explicarmos melhor essa visita, mas teremos, parece, a ministra Esther Dweck e a ministra Macaé Evaristo visitando hoje a favela do Moinho para entender melhor o que tem acontecido ali dentro, colher alguns depoimentos. E quem está lá, direto da favela do Moinho, e vai acompanhar essa visita é a nossa repórter Caroline Oliveira. Bom dia, Caroline. Por favor, como é que tá o clima na favela do Moinho? Explica pra gente um pouquinho do que você tá vendo, da organização dos moradores e como se deve suceder essa visita do governo federal. Olha, Igor, a gente chegou aqui pela manhã cedinho, a polícia militar nos outros 3 dias, né? Hoje é o 4º dia de incursão, de demolição de casa aqui na favela do Moinho. Então, funcionários do CDHU, funcionários da prefeitura, polícia militar, tropa de choque aqui desde muito cedo. Agora aqui a gente vai ter uma reunião entre a Associação de Moradores da Favela do Moinho e representantes do governo federal. A gente também tem parlamentares do nível estadual, da Câmara dos Vereadores de São Paulo. Os ministros não chegaram, não se sabe ainda se de fato eles chegarão até aqui, pelo que eu apurei com o Ministério dos Direitos Humanos. A ministra Macaé Evaristo, por exemplo, não veio para cá até o momento, mas a gente tem representantes do governo e a expectativa é que aqui seja feita alguma articulação, sejam, enfim, decididas algumas coisas em relação a essa demolição dessas casas, a forma como o governo de São Paulo vem retirando as pessoas daqui. Legal, Carol. Há uma manifestação, a gente está escutando aqui, há uma manifestação dos moradores. O que você tem escutado deles hoje?
A manifestação dos moradores, ela é recorrente, né? A gente não viu nenhum protesto específico, mas hoje, por exemplo, a Polícia Militar e a CDHU entraram numa casa para fazer a vistoria, para fazer a demolição. Houve muito protesto dos moradores, né? Eles não fizeram a demolição porque essa casa seria demolida. Se ela fosse demolida, outras casas cairiam ao redor. A gente, inclusive, conversou com a moradora de uma dessas casas, falou que ela chegou a passar mal. Muita gritaria dos moradores, muito protesto, né? Nesse sentido. Mas a gente não tá vendo, a gente não viu um protesto bonito, né? São protestos ao longo do dia toda a favela. Beleza, Carol, muito obrigada pela participação. Qualquer coisa a gente volta a conversar com a Carol, que vai permanecer na comunidade hoje, ao longo de toda a jornada, para fazer essa cobertura. Um breve resumo do que a Carol trouxe para a gente, então. É o 4º dia de incursão para derrubada de casas na favela do Moinho. Hoje está prevista uma reunião com representantes do governo do estado, governo federal, da comunidade, parlamentares, e a expectativa é de articulação e decisões para tentar resolver a questão da violência na retirada de famílias da comunidade favela do Moinho. Carol relatou que não está tendo nenhum protesto organizado objetivamente agora, mas que os moradores estão por ali, obviamente. Alguns hoje passaram mal. Há relatos de manifestações, pessoas passando mal, pessoas não estão se sentindo bem com a situação que está acontecendo, obviamente. E a gente volta com a Carol a qualquer momento. A gente vai conversar também a partir... Nós vamos trazer várias pessoas aqui, se tudo der certo, né, Igor, no nosso ao vivo para falar sobre esse tema, mas agora a gente está com o urbanista e vereador Nabil Bonduque. Vereador, vamos começar falando então sobre essa questão da comunidade favela do Moinho. É a última favela do centro de São Paulo. O que é que essa informação dessa última comunidade popular na região central aqui da nossa capital paulista nos diz sobre a política de moradia na cidade de São Paulo? Bom, o spoiler, né? A gente já traz a política de moradia aqui na capital paulista. Tradicionalmente tem expulsado trabalhadores e trabalhadoras da região central. A favela do Moinho é um símbolo dessa política de expulsão, vereador? Na verdade, o que está acontecendo hoje é uma repetição do que já aconteceu outras vezes. Aliás, está acontecendo com muita violência, né? Mas, historicamente, né, o que nós tivemos em São Paulo foram as comunidades que estavam na área central foram sendo removidas, deslocadas, algumas com negociação, algumas com despejo, né? Vou lembrar, por exemplo, a favela do Canindé, que ficou famosa por conta da presença nela da moradora, né, Maria Carolina do Jesus, né, que foi moradora da favela do Canindé. A favela do Canindé foi removida no começo dos anos 60, e assim como muitas outras comunidades que originalmente estavam mais próximas da área central. Também agrupamentos de cortiços muito grandes, como, por exemplo, o navio Parado, né, Vila Barros, que ficava ali praticamente hoje onde fica a Câmara Municipal, na frente da Câmara Municipal, na Rua Japurá, né, que também foi, né, comprada pelo IAPI e demolida. Então nós temos muitas comunidades que moravam próximos ao centro da cidade e foram sendo deslocadas de bairros, e não só no centro da cidade, mas também bairros do centro expandido, a favela da Lapa, a favela ali da Barra Funda, né, onde hoje tem o fórum, né, ali vem uma favela, as favelas ali na região do Itaim, algumas poucas, depois de muita luta, permaneceram através de projetos de verticalização, né, por exemplo, a favela ali perto da Berrini, né, entre a Berrini e a Avenida hoje Roberto Marinho, que era para ter sido removida, mas por luta dos moradores, ela acabou sendo transformada num conjunto vertical, que é o que, na verdade, deveria acontecer também na favela do Moinho, era fazer projetos de habitação na própria região, pode ser na própria área do Moinho ou nas imediações, com projetos verticalizados, onde a população pudesse ser atendida em condições dignas de moradia. Isso que deveria ter sido feito através de uma parceria do governo federal, governo estadual, governo municipal, participação da sociedade civil, participação dos moradores, para que a população permanecesse na área. Mas a remoção tem sido uma tendência
histórica. Eu estou falando histórica, eu estou falando de 100 anos. É a primeira favela de São Paulo, a primeira favela que se conhece com esse nome, estava estabelecida ali, próxima onde hoje é a Baixada do Glicério, no Vale do Tamanduateí, e ela foi removida lá em 1947, se não me engano, né? Ou seja, há aproximadamente 80 anos. Então, é um histórico aí, né, de 80 anos, pelo menos, de políticas de remoção e que gera um problema urbanístico enorme na cidade de São Paulo, porque a população de baixa renda, morando distante do lugar que concentra o trabalho, acaba gerando problemas e necessidades de mobilidade. Então, é muito importante que a gente possa ter projetos habitacionais no centro. Espero que a intervenção tardia do governo federal entrando nessa discussão possa encontrar uma solução desse tipo, porque o governo estadual e municipal estão alinhados com a remoção das favelas. Nabil, bom, só situando quem nos escuta, quem nos assiste, o imbróglio envolve a área onde está a favela do Moinho pertence à União, e havia uma disposição da União, uma negociação já antiga, de ceder esse terreno para o governo do estado de São Paulo, que pretende fazer ali um parque. E aí, Nabil, o senhor já falava agora sobre o histórico em São Paulo de remoção das favelas e não de inclusão dessas pessoas em planos de moradia. O projeto do governo de São Paulo era ainda é, transferir essas pessoas para unidades habitacionais. Segundo o governo de São Paulo, existem 100 unidades habitacionais já prontas para onde essas pessoas poderiam ser transferidas aos custos de 230 e 250 mil reais, seriam as cartas de crédito, a depender do local onde essas pessoas residiriam. O mais barato, 200 no centro de São Paulo, 230 no litoral e 250 no interior de São Paulo. E aí, Nabil, eu te pergunto, essa é a forma mais correta de incluir essas pessoas num projeto de moradia? Há como confiar que pessoas que buscaram uma favela, e ninguém... não podemos aqui entrar num discurso, ninguém vai morar na favela porque quer. As pessoas vão morar na favela fugindo da especulação imobiliária, ainda mais na região central de São Paulo. Essas pessoas que fogem da especulação imobiliária, o que te parece um projeto que quer incluir essas pessoas num projeto de moradia, mas que exige delas valores tão altos? Olha, veja, isso inclusive é ilegal, né? Porque o Estatuto da Cidade, a medida provisória 2220, que complementou o Estatuto da Cidade, garante o direito à moradia, e particularmente no caso de remoção de famílias por risco ou por obra pública, é direito dessas pessoas receberem uma moradia e não necessariamente pagarem por essa moradia. E sendo uma população de baixa renda, existem hoje no país programas habitacionais destinados à população que não tem renda para pagar a sua moradia. Então, eu entendo que essa maneira que o governo do estado está trabalhando é totalmente fora inclusive, do que tem sido praticado no país, nos anos mais recentes, obviamente. Né? No passado, se fazia remoção sem nenhum tipo de alternativa. Aqui na cidade de São Paulo, nas últimas projetos que foram aprovados, que envolviam remoção de famílias por intervenções públicas, tem se adotado o princípio do chave a chave, ou seja, a pessoa sai da casa onde ela está, numa favela, numa área precária, e vai para uma moradia que já existe. Então, eu não seria contra, por exemplo, a remoção dessas famílias, ou o remanejamento dessas famílias, de onde elas estão, para uma moradia que está pronta, ou por uma moradia que vai estar pronta nos próximos meses, né? E que, portanto, gradativamente, à medida que essas famílias vão saindo de maneira organizada e de maneira pactuada com as famílias, com as organizações de apoio a essas famílias, vão ocupando as novas moradias. Né? Agora, o que o governo do estado está propondo, né, é todo mundo sair, atender 100 famílias, depois as outras famílias vão para uma bolsa aluguel, né, de R$800, o que não garante uma moradia na própria região, e depois vão ser atendidas, certo?
Isso não é um plano habitacional adequado. O plano adequado seria elas saírem já para uma nova moradia, né? É isso que o governo do estado deveria ter garantido. Eu acho que, quem sabe, com essa visita que o governo federal está fazendo para a cidade de São Paulo, como titular da área é o governo federal, né, que haja um processo de remoção, de planejamento habitacional, de atendimento habitacional combinado nessas bases, né? Ou seja, combinado com a entrega de uma moradia para quem está saindo da favela, que podem ser na própria região, na própria área, poderia ser, né? Poderia se liberar, por exemplo, um pedaço da área, começar a se edificar um projeto habitacional e depois, gradativamente, vai se fazendo um remanejamento das famílias, né? Ou, né, no entorno, né, na região central de São Paulo, né? Então, mas o deslocamento que seja feito com a moradia pronta, porque eu tenho casos em São Paulo, vou dar 2 exemplos, a favela da Aldeinha e do Sapo. As famílias saíram em 2007 e estão agora, 18 anos depois, ainda em bolsa aluguel, ou seja, estão recebendo aluguel até hoje, porque a prefeitura não construiu as moradias que estariam previstas para ela. Nós chegamos a ter em São Paulo até 30 mil famílias em bolsa aluguel, né? Ou seja, a velocidade de construção de moradias não é a mesma, né, das necessidades. E, por isso, né, é muito arriscado as famílias irem para a bolsa aluguel e depois não serem atendidas, né? Então, eu acho que a maneira adequada de fazer esse processo seria essa, e certamente com um processo de participação, de debate público, sem polícia, né? O governo do estado, ele está adotando uma política que é a política da violência, que não se via na cidade de São Paulo há muito tempo, com essa violência sem mandato, sem ação de reintegração de posse, porque, veja, não existe ação de reintegração de posse, a área é da União, então o governo do estado não tem, né, nem pode fazer uma ação de reintegração de posse, mas está com força policial tirando as pessoas. Isso nunca aconteceu. Há muito tempo isso não acontece, isso é totalmente ilegal. E constrangendo as pessoas a saírem. Isso fere os direitos humanos, fere todas as condições básicas de cidadania que deveriam ser adotadas no nosso país. O que estão na lei e precisam ser adotados no nosso país. O governo do estado está excedendo enormemente, surpreendente que ainda não tenha sido paralisado pela justiça. É interessante, vereador, que isso acontece na comunidade Favela do Moinho em paralelo à retirada, à remoção de pessoas do território que a gente chama de Cracolândia, aqui na região central de São Paulo, e a dispersão dessas pessoas por outros locais. A gente viu ontem diversos veículos trazendo, né? A Cracolândia sumiu, a Cracolândia desapareceu, e quando a gente vai ler essas notícias, inclusive aqui no Brasil, de fato, os relatos de comerciantes, trabalhadores e trabalhadoras dessas regiões são relatos que demonstram extrema violência policial contra essas populações de rua que estavam nesses locais. Então, são 2 movimentos em paralelo que a gente não pode ignorar. Vereador, eu queria conversar um pouquinho com o senhor sobre essa histórica vontade dessa população da comunidade da Favela do Moinho e resistência de estar nesse local. Para quem não está aqui na cidade de São Paulo, para quem está aqui e não conhece a história, a comunidade Favela do Moinho surge no final da década de 1980, 1990, aqui na região central, e é uma comunidade que surge da necessidade de trabalhadores e trabalhadoras estarem na região que mais tem empregos e que mais tem condições de vida. A gente sabe que as regiões urbanas do Brasil tem um histórico alienamento de populações mais pobres das regiões centrais, de maior especulação imobiliária. E essa favela acontece na região central de São Paulo como uma resposta popular a essa questão social que é gravíssima no Brasil. Agora, o que é que explica, vereador, essa resistência da Favela do Moinho, que já foi alvo de diversos outros atos de violência por parte do Estado, alguns inclusive velados, incêndios suspeitos, atos de violência? Como é que essa comunidade, essa população conseguiu estar até hoje nessa região? O que é que explica essa resistência? Há resposta para essa pergunta, vereador?
Eu diria o seguinte, a população, ela resiste, em primeiro lugar, porque ela não tem alternativa de moradia, certo? E é uma área bem localizada na cidade, relativamente bem localizada, não diria que é bem localizada, mas porque ela está ali entre os trilhos do trem, ela tem poucos acessos, é uma comunidade que tem uma precariedade urbana e que é perceptível, certo? Ninguém está lá porque quer ficar naquele lugar. Ele fica porque ele não tem alternativa, né? E porque nós não tivemos ainda nenhuma política pública adequada para atender essas famílias. Então, se tiver uma política adequada, essas famílias vão, né, sairiam da área. Não é que elas querem ficar lá por teimosia, né? É por falta de alternativa. Então, isso explica, né? Isso explica também a falta de políticas públicas para a região. É uma região, todas as regiões ao longo das ferrovias de São Paulo, elas são regiões que ficaram bastante abandonadas durante muito tempo, né? Então, eu acredito também que ali o abandono, né, da orla ferroviária de São Paulo acaba estimulando, né, a formação de favelas nessas regiões, como é o caso da favela do Moinho. Por outro lado, né, eu queria ressaltar, né, que nós temos programas, né, criamos programas habitacionais em áreas centrais da cidade de São Paulo, né? Desde o governo da Luiz Erundina, né, eu coordenei a área de habitação popular, né, fui superintendente de habitação popular do governo da Luiz Erundina, e nós criamos os primeiros projetos habitacionais do centro. Isso no começo dos anos 90, fazem pouco mais que 30 anos, né? Só que esses programas habitacionais, eles sempre foram de baixa escala, nunca tiveram a abrangência necessária, né? Foram projetos isolados, importantes, né? São importantes exemplos de que é possível ter habitação em área central. E eu defendo, no caso, por exemplo, ali da região, né, uma reurbanização dessa área, onde a gente pudesse, inclusive, fazer com que essas famílias pudessem permanecer ali, ou na própria área, ou no seu entorno. Isso é perfeitamente possível, né? Agora, a população hoje, frente à violência policial, frente também às condições precárias da área, hoje, ela até considera a possibilidade de sair dali, desde que seja para uma unidade habitacional pronta, que ela possa sair de uma casa e ir diretamente para outra, que fique também numa região de localização adequada. Então, o que explica a resistência é a localização daquele lugar, muito bem localizado na cidade e que, né, portanto, precisaria ter habitação, são 900 famílias, 900 unidades habitacionais na região central de São Paulo, né, precisam ser construídas para atender essas famílias. Eu acho que aí a gente teria uma solução para esse problema, uma solução adequada que garante os direitos humanos e negociada com a população. Sem dúvida. Olha, se o governo do estado, a prefeitura da capital, se o nosso poder público não dá conta de garantir direitos humanos para 900 famílias, né, que dirá uma capital, uma região metropolitana com mais de 20 milhões de habitantes, é realmente impressionante a falta de vontade política de solução. Nós conversamos com o urbanista e vereador Nabil Bonduque. Vereador, muito obrigada pela participação aqui, boa sorte aí no acompanhamento de todo esse processo. Valeu demais por essa troca de conhecimento aqui com a gente. Obrigadão. Valeu, Nabil. Muito obrigado, viu? Valeu, vereador. Igor, eu queria conversar um pouquinho contigo, porque ontem você esteve lá na favela do Moinho durante o dia todo, está participando intensamente dessa cobertura do Brasil de Fato e é morador da cidade de São Paulo. Esse não é um assunto estrangeiro a você acompanha esse assunto há muitos anos. O que é que você viu lá ontem? Como é que está a situação dessa comunidade? Legal, Nara. Acho que assim, importante, inclusive, dividirmos, né, que a Gabriela Moncal, nossa companheira aqui de redação, também acompanha a situação da favela do Moinho há muitos anos. O que nós vimos ontem, Nara, foi o estourar de uma história que já vem de algum tempo, não é do governo Tarcísio, mas se agravou no último ano e meio durante a gestão do Tarcísio. Então, fazendo uma retrospectiva para que quem nos escuta compreenda, há um ano e meio a CDHU, via seu presidente Marcelo Branco, tem procurado os moradores para negociar
uma saída da favela do Moinho. Há 1 ano e meio, o governo, em paralelo, o governo estadual, tem negociado com o governo federal a cessão desse terreno para a construção de um parque. A ideia do governo estadual é construir esse parque que ficaria no caminho da nova sede do poder. O Tarcísio de Freitas, uma promessa de campanha que ele pretende realizar até a próxima eleição, é a transferência do Palácio dos Bandeirantes, né? Não viria o Palácio, mas obviamente, mas o poder, a burocracia do Estado viria para a região central de São Paulo. Pois bem, para isso, ele pretende tirar a favela do Moinho sob o pretexto da construção desse parque. Em paralelo, a CDHU começou a negociar com os moradores a saída deles para imóveis do governo do Estado de São Paulo, da CDHU. Então teriam 100 unidades já prontas, há cerca de 843 famílias no Moinho, então 100 teriam condições imediatas de ocupar um imóvel da CDHU. Outras teriam o auxílio ao aluguel. Esse auxílio aluguel, Nara, ele é de R$800. R$800 para quem vive na região central de São Paulo sabe que isso é uma piada. Você não paga um aluguel de R$800 nem uma kitnet simples no centro de São Paulo. Afastado de São Paulo, você encontra valores similares. Na periferia, você encontra valores similares. É importante dizer que são pessoas que não pagam aluguel. Elas buscaram uma favela justamente fugindo do mercado imobiliário. Então, essas pessoas teriam que assumir esse compromisso. Bom, nós tivemos uma parte da favela do Moinho que aceitou esse acordo. 168 famílias, até a data de ontem, saíram da favela do Moinho e já ou ocupam unidades habitacionais do governo do estado de São Paulo ou aderiram à política do salário-aluguel. Ontem, o que nós vimos é o processo de resistência dessas 700 famílias que ainda estão na favela do Moinho. Essas 700 famílias, elas estão assistindo, Nara, isso eu queria muito que quem nos escuta refletisse sobre isso. O que é batalhões, pelotões da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é extremamente violenta, que é extremamente letal, acampadas na frente da sua casa por 21 dias seguidos. É isso que essas pessoas estão experimentando. Nós estamos vendo algumas imagens ontem, Nara, que a nossa reportagem fez ali, quando começou uma manifestação que surgiu absolutamente orgânica, fruto da indignação dessas pessoas que estão há 21 dias convivendo com policiais militares na porta de suas casas, com violência, com truculência. Essas pessoas foram protestar. E aí nós vemos a Avenida Rio Branco, para quem não conhece, é a região central de São Paulo. A Avenida Rio Branco, ela passa por cima da favela do Moinho. Então, ali embaixo, para onde as pessoas estão correndo, é a favela do Moinho. Eles subiram caminhando essa manifestação e interromperam o trânsito nem por 2 minutos, Nara. Ato contínuo, a polícia militar passou a disparar bala de borracha e bomba de gás lacrimogêneo contra os moradores. Isso aí é uma revolta de quem há 21 dias abre a porta de casa, e eu vi cenas muito tristes, porque esse ato, ele começa logo após. Ele começou por volta de 15 para 5, após crianças e bebês saírem de creches e escolas aqui da região. Então, pais e mães estavam chegando com as suas crianças na favela do Moinho ontem. E é importante dizer, antes de falar da volta dessas crianças, dizer que 7 horas da manhã, quando começou o cerco policial, muitos pais e mães foram obrigados a se manter dentro da favela e foram impedidos de levar seus filhos para as escolas. Então muitas crianças estavam dentro da favela. Essa manifestação, ela foi dispersada pela polícia militar, foi conduzida para dentro da favela do Moinho e lá dentro continuou a barbaridade. Nós tivemos um incêndio controlado pelos moradores e bomba de gás lacrimogêneo. Eu vi pais saindo. Ontem nós estávamos ao vivo e mostramos isso. Não precisamos repetir as imagens das crianças chorando, tossindo. Aí a gente está vendo algumas imagens feitas pela Gabriela Moncal na segunda-feira. São operações diárias. E o que são essas operações? O governo de São Paulo está com a CDHU lá dentro demolindo as casas. Isso é um processo, eu sei que a Mônica já está conosco, né? Eu continuo contando esse processo depois, podemos chamar a Mônica, né? Deputada, muito bem-vinda ao 3x4, Mônica Seixas, deputada estadual de São Paulo, pelo PSOL. Olá, Igor, olá toda a audiência. Bom te ver de novo, bem aí, não brigando com a polícia, não tomando impacto.
Bom escutá-la, deputada. Eu falava aqui justamente de um assunto que conversamos ontem na favela do Moinho. Eu queria escutar um relato da senhora. Estávamos na frente um pouco antes do ato e também um pouco depois. Vimos muitas crianças ali. Lembro da comoção da senhora. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o que a senhora viu ali na entrada da favela ontem. O que são essas crianças há 21 dias expostas à força policial ali, deputada? Nossa, a favela do Moinho me dá vontade de chorar, me dá vontade de chorar mesmo. A situação que estão vivendo aquelas crianças, e são muitas, né? Elas estão por toda a parte, são centenas de crianças. Aliás, isso é uma das coisas que a gente pede, né? Um censo das pessoas em situação de vulnerabilidade extrema, crianças, PCDs, idosos, porque em vulnerabilidade ali todos estão. Às 4 horas, 4h30, é o horário de volta da escola, né? Então as crianças estavam com a mochilinha pelos corredores, pedindo licença para os policiais para passar. Eu fiquei brincando com um menininho que tem menos, deve ter 4 anos, menos. Ele estava brincando de ser motorista e eu ainda falava para ele, buzina, buzina para passar pelos policiais. E aí ele me perguntou, não, eu vou atropelar. Eu falei, menino, não atropela os policiais. Como é que você explica para uma criança de 4 anos que aquelas pessoas não estão para brincadeira? Que não é bom brincar com aquelas pessoas? Como é que você explica para as pessoas, para o menino pedir licença para entrar na própria casa ou esperar para andar na própria rua? Enfim, é de partir o coração, tudo é de partir o coração, né? A inação, em cuidado daí, acolhimento daquelas pessoas, como nós estamos aceitando, não eu e você, mas quando eu digo nós, a sociedade está aceitando um projeto de como se tirar um moinho dali fosse acabar com a pobreza daquelas pessoas, como se deixar o centro mais bonito fosse acabar com a pobreza das pessoas, né? As pessoas vão voltar à rua, aquelas crianças não têm direito a nada, não têm direito ao presente, porque para ir para a escola de manhã, acho que você assistiu Amanhã no Moinho ontem, sair, entrar as vans escolares, passar com as crianças PCDs, passar com os bebês é difícil, para voltar também, para brincar nas ruas, não tem direito ao presente, mas que futuro reserva essas crianças com contratos de 35 anos para kitnet que seus pais não vão conseguir pagar? Isso é plano de moradia, enquanto que se discute para o centro é um parque, e aí as pessoas me questionam bastante, né? A comunidade acho que tem esperança de uma Santa Cecília voltar, enfim, esse é um lugar só para playboy. As pessoas me perguntam: ah, vocês defendem a favela, vocês gostam de pobreza? Não, a gente defende revitalização, acolhimento, plano de moradia. Aquilo lá tem um monte de fio que pode pegar fogo, tem dificuldade de saneamento básico, a gente não quer. Eu cresci numa favela parecida e o que eu queria era sair da favela. Aposto que as pessoas também querem, não Claro. do território, Uhum. da favela, não Dep- do território, da Deputada, favela, querem políticas públicas, mas isso não vai acabar com a pobreza. claro, Oi. claro. Deputada, queria escutá-la também. Hoje nós temos a previsão, a Carol nos informava, a nossa repórter que está dentro do Moinho, da visita do governo federal. Eu sei que os parlamentares da Alesp se reuniram mais cedo, eu sei que há uma força-tarefa, de alguns vereadores e as deputadas, a senhora Ediane e Paula, um pouco mais à frente, tentando contornar e negociar essa situação. Eu queria saber a expectativa da senhora e dessa comitiva de parlamentares sobre o que deve sair dessa reunião e quais seriam os próximos passos para mitigar os efeitos daquilo que nós vimos ontem. Tá acontecendo 2 reuniões agora, estão acontecendo 2 reuniões nesse momento, e ainda bem que não está mostrando o meu rosto para vocês não verem a minha expressão quando você me perguntou, porque a expectativa, sejamos francos e sinceros, é que uma comitiva do governo federal fosse reunir com a Associação de Moradores hoje pela manhã. Ouvir as coisas que a gente já tem falado faz tempo, notificado, enviado por ofícios, documentados em vídeos e fotos, que é o quê? Fraudes nos contratos, as famílias foram coagidas a entrar no financiamento que não vão poder pagar, expulsão das pessoas do território e muita violência policial.
Isso tudo está documentado, mas já que o governo mandou uma comitiva, a gente esperava que ouvisse primeiro os moradores e a Associação dos Moradores. Para minha frustração, e por isso as caretas que vocês não vão ver, isso não aconteceu. Hoje, pela manhã, se desenvolveu e se desdobrou 2 reuniões. Uma parte, eu acho que mais representativa do governo federal, foi reunir com o governo estadual. E a segunda parte, agora por volta das 11 da manhã, representado pela Defensoria Pública da União e uma comissão do Ministério dos Direitos Humanos, está reunida nesse momento com parlamentares. Eu não estou, minhas companheiras estava falando agora por telefone com Luana Alves, estava falando um pouco da reunião, que eu acho que a gente ainda vai fazer o esforço de levar o território, de repetir tudo que a gente tem dito nesses últimos anos, mas, sinceramente, eu estou bastante frustrada. Eu estou frustrada porque essa reunião tem acontecido primeiro no Palácio do Bandeirantes, que não foi a outras negociações, que se nega a dar informação, que está negociando na base do fuzil, da granada com a população pobre, periférica, ela tem que se dar a partir de um ponto de vista da própria realidade, porque senão, e eu já sei, porque os parlamentares da extrema-direita dão pistas, o Conselho de Segurança Pública de Santa Cecília dá pista do que vai ser dito naquela sala. Vai ser dito naquela sala que a operação policial daquele tamanho, humilhando gente preta, pobre, periférica, desumanizando, vai ser para conter agora a mobilização da Cracolândia, para que a Cracolândia não se apoie no moinho. Sim, eles não têm que provar nada, eles não têm que atuar direto sobre os traficantes ou sobre o fluxo, eles só podem chamar pobre de traficante e enfiar fuzis dentro da favela. É isso que o governo federal vai ouvir. É isso. E eu duvido que o governo federal, a esse ponto, se coloque contra a mobilização de final da Cracolândia, como o governo estadual vai colocar e tem colocado pelos bastidores, porque não tem coragem de falar no on pra gente, porque quem tá lá no moinho todos os dias, como eu e você, Igor, sabe que o fluxo da Cracolândia não está migrando para o moinho. A gente sabe que nos grandes condomínios tem prisões de traficantes, de bicheiros, de lobistas, de crimes hediondos, sem que a comunidade do entorno do morador do condomínio tenha que ser afetada por isso. Que se a polícia tivesse o mínimo de inteligência, pegaria quem ele diz que vive na criminalidade, que não precisa acabar com uma comunidade inteira, porque senão a gente teria que acabar com todo o centro de São Paulo, né? Aliás, com quase todos os bairros, porque, infelizmente, o crime deve estar presente em todos os logradouros das cidades grandes. Então, me frustra um pouco, mas nós vamos insistir em levá-los para ver. Insistir em levá-los para ouvir, sobretudo como foi feitos os contratos com a CDHU. Lá tem indícios graves de violações e fraudes e crimes. A gente está vivendo agora a crise do INSS, que é ruim, mas no caso da CDHU, vendeu dados de favelados para construtoras venderem empreendimentos imobiliários. Isso é grave. Assinaturas foram forjadas, isso é grave. Pessoas disseram que têm rendimento maior do que realmente têm, induzidas pela CDHU. Isso é grave. E isso a gente quer mostrar para o governo federal, porque essas pessoas não podem se atirar das ruas de novo. E se a gente não batalhar, pelo visto, a guerra sobre o território do Moinho está perdida. Mais de 400 famílias saíram, hoje já... o pessoal que está lá diz que continua saindo gente. Nesse momento, o CDHU continua removendo gente. Acho que a guerra sobre o território do Moinho está perdida. Mas a gente tem que lutar pela qualidade de vida das pessoas que estão sendo removidas. E esses contratos fraudulentos com os empreendimentos imobiliários, com as grandes construtoras, vai jogar essas pessoas à rua. Então, a gente vai insistir em mostrar ao governo federal que o governo estadual não está dando solução em moradia para as pessoas da favela do Moinho. Tá certo. Esse é o nosso objetivo. Tá certo, deputada. Agradeço profundamente sua participação e vamos manter contato. Vai ser importante aí nos próximos dias participação das senhoras e demais parlamentares ali no Moinho. Obrigada, Igor. Obrigada, Brasil de Fato. Tchau, tchau. Tchau.
Vamos dar uma olhada nas imagens de ontem ainda, Nara? Vamos sim, Igor. Você que está nos acompanhando está ouvindo o podcast 3x4, podcast de política do Brasil de fato. Hoje o nosso assunto é a violência na favela do Moinho, a última comunidade popular da região central de São Paulo, a última favela da região central de São Paulo. Essas são as imagens captadas ontem lá na região. Isso aí, Nara, o que nós estamos vendo aí, o governo de São Paulo, por uma questão técnica, ele não tem chamado de demolição. É importante quem está nos assistindo pelo YouTube, eu peço desculpa para quem só nos escuta, nós estamos vendo aí a formação dessas casas, né? Isso. Então, quem conhece um pouco da engenharia das favelas, Nara, é uma casa em cima da outra, às vezes 3, 4, 5 andares, colada, um aproveita a coluna da casa do outro. Então, se você demole, tá correto, meu? Agora, uma casa, se você derruba uma casa, você acaba prejudicando a estrutura das casas vizinhas. Muitos moradores estão reclamando disso. Olha, minha casa tá por um fio, vai cair. Uhum. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão chamando de descaracterização dos imóveis. O que é essa descaracterização? Eles tiram janela, eles tiram porta, mas muitas vezes eles tiram colunas dessas casas. E ao tirar a coluna de sustentação de uma casa, quem mora em cima, quem mora embaixo, quem mora do lado, fica prejudicado. Ontem eu passei na casa de uma senhora que, Nara, é uma tábua que sustenta a casa dela. Ela olhou pra mim e falou, eu não vou dormir aqui. Se eu dormir aqui, ela tem 2 filhos, se eu dormir aqui eu posso acordar com essa casa em cima de mim. Sim. Porque tá trincada de fora a fora a parede dela por irresponsabilidade da CDHU, Nara. Por irresponsabilidade da CDHU. Nós já temos, parece que a Carol, é isso? Só lembrar, Igor, essa irresponsabilidade da CDHU, a gente precisa falar o que significa essa sigla, porque fica ainda mais absurda a irresponsabilidade. A gente está falando da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano. Desenvolvimento, é essa companhia que está causando essa violência, porque a violência não é só policial, a violência é de risco também para essas famílias que estão nesse local, né? Acho que a gente não tá com a Carol ainda. Tá com a Carol, Vamos lá? Nossa diretora a Camila acabou de avisar. Caroline Oliveira, repórter do Brasil de Fato, está acompanhando a situação na favela do Moinho. Carol, a gente tinha hoje a expectativa da presença de autoridades públicas, do poder público e até de uma entrevista coletiva. Como é que está essa movimentação por agora? Então, Nara, a expectativa realmente era de que os ministros, a ministra Macaé Evaristo, né, dos Direitos Humanos, e a ministra Esther Dweck, Gestão e Inovação, viessem para cá, né, mas não vou vir. Essa informação mais atualizada que eu tenho aqui, que eu apurei com o Ministério dos Direitos Humanos, é que não há ministros ou ministras vindo para a favela do Moinho. O que estão vindo para cá são pessoas da comitiva técnica. São uma equipe técnica dos ministérios que estão vindo para cá e vão ter essa reunião com a Associação de Moradores. O único ministro que está em reunião com alguém do governo do estado é o Jader Filho, que é o ministro das cidades. Ele está em reunião com o Marcelo Branco, secretário de Habitação do governo de São Paulo, na sede da CDHU aqui em São Paulo. Essa informação atualizada. A gente não tem informações até o momento de que ministros estão vindo para cá. Importante essa informação, é bem importante essa informação da Caroline Oliveira, porque essa informação reforça a angústia trazida pela deputada há pouco de que a reunião, o encontro do governo federal para tratar desse grande problema na região central da capital paulista começa no Palácio dos Bandeirantes com as autoridades e silencia a comunidade da favela do Moinho. A Carol acabou de nos confirmar que não há previsão da presença de ministras e ministros na comunidade. Ainda hoje está acontecendo uma reunião do Jader Filho com a Secretaria de Habitação. Então, a gente reforçando, Igor, mais uma vez o silenciamento dessa comunidade, que é a comunidade que está vivendo na pele a violência que se intensificou desde o início desta semana. Exato. E Nara, é importante a gente falar um pouco sobre o papel do governo federal nisso. É fundamental. Sem a interferência do governo federal, nós assistiremos um massacre
da comunidade da favela do Moinho. Massacre, nós não estamos usando uma força de expressão, não há um exagero aqui. Massacre da comunidade da favela do Moinho. Uma pessoa ainda morrerá ali dentro, Nara, se não houver uma intervenção imediata. O que nós estamos vendo ali é um aparato policial de guerra. Ontem, as ruas que cercam a favela do Moinho estavam, o quadrilátero estava fechado com inúmeras. Nós no jornalismo não gostamos de usar expressões genéricas diversas, inúmeras, mas eram inúmeras, eu não consegui contar quantas viaturas cercavam a favela do Moinho. E se não houver, o governo federal ele fez uma notificação extrajudicial, uma nota dura. Sim. Contra o governo estadual, condenando o governo estadual. E acho que é importante a Carol nos dizer, inclusive, sobre isso. Como é que tá o aparato policial lá? Como tem se comportado a polícia no dia de hoje? Carol? Então, Igor, eu falei com parlamentares por aqui, né? Ontem, os parlamentares tiveram dificuldade para entrar, a imprensa teve dificuldade para entrar. Você mesmo, né, Igor, teve dificuldade para entrar aqui, muitos não conseguiram entrar. E hoje, aparentemente, situação diferente. Por ter comitiva aqui do Ministério do Governo Federal, por ter, né, uma presença mais, uma presença ostensiva de parlamentares e tal, a polícia liberou acesso de imprensa, liberou acesso às pessoas, mas ainda assim é uma presença muito grande da Polícia Militar, é tropa de choque, são muitos funcionários da Prefeitura, mas hoje a situação está um pouco diferente, né? Então, muitos parlamentares aqui estão lendo isso como um aspecto positivo, como um passo do governo federal em defesa, mas a gente sabe que ainda é muito pouco, né? Obrigada, Carol. Ontem, então, a imprensa e parlamentares tiveram bastante dificuldade de acessar a favela do Moinho, portanto, a ação da polícia no local, como a Carol relatou, estava mais ostensiva, com áreas mais violentas. E o Igor trouxe aqui pra gente um relato fortíssimo de 2 minutos de manifestação que ocasionaram forte aparato policial em manifestações que, se a gente não estivesse falando de pessoas que vivem em comunidades de favela, teriam aí bem mais tempo enfim, sem nenhum tipo de violência, né? E a gente também tem a informação de que acaba de chegar lá a comissão do governo federal, né, Igor? Perfeito. A comissão chegou lá. Deve começar a circular pelo Moinho. A previsão é que essa comissão escute relatos dos moradores sobre violações dos, mas eu não posso ficar muito perto. Dos direitos humanos, sobre os contratos que foram firmados com o governo do estado. Nós estamos com uma audiência boa, né, Nara? Eu vou ler vou ler o comentário aqui da May Ruth, ou Mai Ruth, ela me perdoe aqui. Muito importante saber o que está acontecendo na favela do Moinho. Você também deixa seu comentário ali no YouTube, estamos ao vivo. Muitos comentários revoltados no nosso YouTube, né, Igor? A gente tem a participação da Aderice Nascimento, que tem falado bastante aqui no nosso YouTube. Certamente ela está bem por dentro da situação da favela do Moinho, mas sobre essa solução que o governo do estado de São Paulo coloca para a favela do Moinho, a solução que eles têm para os eleitores são essas, né? Distrair logo, e aí ela questiona a eleição não só de Tarcísio de Freitas, mas também de Ricardo Nunes, e fala em política de higienização. Participe você também. Exato. Eu falava da notificação extrajudicial e acho que é importante a gente escutar aqui uma deputada estadual que tem acompanhado de perto a situação ali do Moinho, tem estado todos os dias acompanhando as negociações e a situação dos moradores. Paula Nunes, deputada estadual pelo PSOL. Paula, muito bem-vinda ao 3x4, ao Brasil de Fato. Obrigado por aceitar nosso convite. Oi, Igor. É uma alegria sempre estar aqui no Brasil de Fato com vocês. Legal. Paula, queria começar falando justamente sobre essa notificação. Em seguida, se a senhora puder falar também. A Paula teve uma conversa, tentou interromper as ações de demolição, de descaracterização. Ela teve uma conversa com o presidente, o Reinaldo Iapequino, presidente da CDHU. Então, Paulo, primeiro sobre a notificação que o governo do estado recebeu. Na opinião, a Paula é advogada também, na opinião de vocês, houve um descumprimento, houve por parte do governo do estado de São Paulo uma irregularidade na condução da operação após a notificação do governo federal? E queria que você explicasse um pouco do seu diálogo com o presidente da CDHU, por favor. Bom, Igor,
Primeiro, eu não tenho dúvida de que houve um descumprimento por parte do governo do estado. Eu estou na favela do Moinho nesse momento, contando também para os telespectadores do Brasil de Fato. Acabou de chegar aqui uma comitiva do governo federal que está acompanhando, que está conhecendo, visitando. A polícia militar nesse momento não está aqui dentro, mas é isso. Esteve hoje cedo, esteve ontem e esteve também anteontem, destruindo casas, né, acompanhando a CDHU, destruindo casas, fazendo operações aqui dentro, enfim. Então, na verdade, o que a gente viu ontem foi um absoluto descumprimento da notificação extrajudicial que foi enviada pelo governo federal. O governo federal disse expressamente que queria interromper a cessão do terreno, disse expressamente que não concordava, que esse era o motivo da interrupção, que não concordava com a forma como o governo do estado de São Paulo estava conduzindo de forma repressiva, absolutamente repressiva, a destruição das casas, a remoção das pessoas. Então, na verdade, eu não tenho dúvida de que isso foi um descumprimento. E a conversa que eu tive no dia daquela repressão, no dia que jogaram bomba na comunidade, em mim, na deputada Ediane, né, que foi anteontem, a conversa que eu tive com o presidente da CDHU naquele dia não deixam dúvidas para mim de que, na verdade, isso foi uma política deliberada. Porque eu falo isso. Eu tentei ligar para ele, ele não me atendeu, eu falei com ele por mensagem de WhatsApp, está registrado, publicado no Brasil de Fato, inclusive, que naquele momento eu estava muito preocupada, especialmente com a situação das crianças. É importante lembrar que aquele dia foi o dia em que um bebê de 11 meses tinha passado mal porque inalou gás, desmaiou. Falei para ele que estava muito preocupada com isso. Ele me falou que não podia falar comigo naquele momento. Quando eu falei para ele que eles estavam perguntando se ia paralisar a operação, na verdade as pessoas estavam passando muito mal, a resposta dele para mim foi claro que não. E eu falei que eles iam matar as pessoas, que eles eram absolutamente responsáveis, e ele só ficou questionando onde vocês estavam, o governo federal que estava demorando e tal. Então, assim, na verdade, é um projeto do governo do estado tirar as pessoas daqui do Moinho, é um projeto do governo do estado causar terror, para que as pessoas saiam no que eles chamam de uma saída voluntária, mas que nada é voluntária, é absolutamente coercitiva. A presença da polícia aqui no território é muito ostensiva. Eu conversei com mais de uma criança que estava em crise de pânico, chorando. O nosso trabalho como parlamentar virou, inclusive, aqui dentro, acolher criança que está chorando em crise de pânico, porque a presença muito ostensiva da polícia. Então, eu acho que é muito grave o que está acontecendo. Nesse momento, repito, eles estão só na entrada, não estão dentro da comunidade, mas isso se deve também à coletiva de imprensa que vai acontecer nesse momento, à presença dos secretários dos ministérios aqui dentro da favela do Moinho. Ô, deputada, Nara Lacerda aqui, obrigada pela participação. Inclusive, para quem está nos ouvindo, a deputada Paula Nunes está na favela do Moinho, conversou com a gente dando uma volta, então a gente pôde ver atrás dela imagens da comunidade da favela do Moinho. E, deputada, diante de todo esse cenário que a senhora traz para a gente, diante dessa presença tardia do governo federal na tentativa de solucionar essa situação conflituosa, a senhora percebe alguma saída institucional para essa situação? Qual seria o cenário ideal no meio de tanto conflito? Que desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, né, anteontem, que nós fomos recebidos com bomba, o dia que o governo federal emitiu aquele comunicado público e enviou a notificação extrajudicial para o governo do estado, tem uma reunião que teve com representantes do governo federal aqui, com os moradores na sede da CDHU, naquela tarde. Eu falei para ele, olha só vocês podem parar o que está acontecendo aqui, porque vocês são os donos do terreno, a União é dona do terreno. A gente precisa de uma posição firme, contundente do governo federal, dizendo para o governador do estado de São Paulo, pare imediatamente essa operação. É claro que a gente quer uma reunião, que seja reaberta uma mesa de negociação, que se fale sobre política habitacional séria para os moradores do Moinho. Mas o que era mais urgente naquele momento, e que foi o apelo que eu fiz naquela reunião, foi o governo federal precisa interceder para que esse banho de sangue na favela do Moinho pare. Foi assim que foi emitida a notificação extrajudicial. Hoje, né, 2 dias depois, como eu disse, ontem eles descumpriram. Hoje o governo federal veio aqui. Eu avalio também que foi tardio, né, que já aconteceu muita coisa, que muitas casas já foram destruídas de forma irregular, mas que bom que o governo federal atendeu esse chamado dos moradores, que bom que o governo federal, que, repito, é o titular da União, está aqui hoje,
na minha opinião, são duas saídas possíveis. A primeira é, na minha opinião, o governo do Estado ontem dobrou a aposta. Eu até estava falando para algumas pessoas, eu comentava que, na minha opinião, foi como se fosse jogo de truco. Um pediu truco e o outro disse 6. Por quê? O governo federal emitiu uma notificação extrajudicial. A CDHU, mesmo assim, veio com a polícia para seguir destruindo casas de forma absolutamente irregular. Foi isso que eles fizeram. E o governo federal não podia ficar quieto. O governo federal não podia fingir que não viu o governo do estado descumprindo uma determinação que eles tinham feito no terreno deles. Ontem a exigência dos moradores no ato era: Lula, tire a PM do Tarcísio de dentro dos seus territórios. Isso foi muito importante. Então eu vejo a seguinte saída. Primeiro, o governo federal já disse que não tem interesse em manter mais a cessão do terreno. Isso é importante porque existe uma reivindicação séria dos moradores política habitacional. A política habitacional era uma condição do governo federal para ceder o terreno para o governo. Não foi uma política habitacional séria. A CDHU é uma empresa muito precarizada, a sua extinção, inclusive, já foi votada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no governo anterior, no governo Dória. Na verdade, ela precisa só de uma canetada para acabar, mas ela ainda existe. E se ela existe, ela precisa garantir política habitacional séria para o povo do estado de São Paulo. E isso não está sendo feito. Na verdade, a maior exigência dos moradores é o tal do chave a chave. Além de algo que foi debatido desde o começo, quando o governo federal pediu a cessão do terreno, que é a gratuidade nas moradias. Eu acho inacreditável que isso seja oferecido para pessoas que ganham menos de um salário mínimo, muitas delas que vivem com Bolsa Família. Quem já veio aqui no Moinho, e eu não sei se os telespectadores têm a oportunidade de conhecer, mas eu sei que os jornalistas do Brasil de Fato fazem uma cobertura muito importante, então vejam nas redes sociais do Brasil de Fato o que é a vida das pessoas aqui na favela do Moinho. Não é verdade que as pessoas têm condições de ter um financiamento habitacional, que é o que o governo do estado está oferecendo, uma carta de crédito. Não é verdade isso, que elas podem financiar em 30 anos um apartamento. Se pudessem, não estariam aqui. Então, a gratuidade na moradia é muito importante. E essa é uma intervenção que o governo federal nacional séria para as pessoas que vivem aqui na favela do Moinho. Isso é parte da nossa cobrança, isso é parte do que a gente está tentando dialogar com o governo. Então, são duas partes. A primeira é: parem imediatamente essa ocupação militar e essa intervenção que está acontecendo aqui na favela do Moinho. Parem com a violência, as pessoas precisam voltar a viver. Crianças estão há uma semana fora da escola. Tem famílias correndo o risco de perder o benefício do Bolsa Família porque crianças não podem ir para a escola e estão ganhando falta. Além disso, além desse horror que está acontecendo aqui, é preciso garantir política habitacional séria se o governo federal quer ceder a área para o governo do estado, e essa é uma cobrança que só eles podem fazer. Perfeito, obrigada demais. Considerações, não tem nem o que complementar, né, Igor? Agradecer a Paula muito obrigada, pela entrada importante. A gente viu, inclusive, o cenário, ele quer falar um pouquinho, que chamou a atenção, né, Nara? Eu acho importante a gente falar, principalmente para quem está só nos ouvindo, do cenário que a deputada mostra na conversa dela aqui com o podcast 3x4, porque ela conversou com a gente caminhando pela favela do Moinho, e o que a gente viu é um cenário comum a diversas comunidades populares do Brasil. Idosos e idosas, trabalhadores e trabalhadoras, crianças, igrejas, comércios, casas. Então, assim, essa conexão que anteriormente a gente já trouxe aqui no nosso podcast, na nossa edição de hoje, da presença da favela no centro de São Paulo, com o tráfico de drogas, com a criminalidade, ela cai por terra quando a gente conhece a comunidade, que é uma comunidade extremamente parecida com diversas outras comunidades que reúnem trabalhadoras e trabalhadores do nosso país. Importante também, Igor, a gente reforçar o endereçamento ao governo federal, ao presidente Lula, ao dono do terreno onde está hoje a comunidade Favela do Moinho, que tem condições de encerrar a violência que está acontecendo com essa comunidade. Perfeito. Igor. Perfeito, Nara, perfeito. Acho que é torcer para que o governo federal haja com celeridade, que não se omita nesse debate, que a nota que nós vimos emitida pela SPU, a Secretaria de Patrimônio da União, na última segunda-feira, que ela se consolide nos diálogos hoje e que haja uma intervenção rápida ali na favela do Moinho.
É isso, Igor. A gente vai encerrar o nosso podcast 3x4 por hoje, agradecendo às parlamentares e os parlamentares que fizeram a participação. Hoje, um episódio um pouco diferente, mas a gente precisava trazer para vocês o que está acontecendo aqui na região central de São Paulo, que simboliza a violência contra trabalhadoras e trabalhadores de todo o nosso país. Vamos para os créditos, então, Fabinho, meu querido DJ. Obrigada pela sua participação, as nossas ouvintes e os nossos ouvintes. 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, e pelo meu colega de redação, Igor Carvalho. A direção é de Camila Salmásio. Os nossos comentaristas são Juliane Furno, João Pedro Stedley, José Genuíno, Joselício Júnior e Valério Arcari. Produção de Letícia Holanda, trilha sonora original de Alejandra Luciani, edição e sonorização de Fábio Balbine. A identidade visual é de Rafael Canoba. E aqui no Brasil de Fato temos coordenação de redes sociais de Rafaela Cury, coordenação de Rádio e TV Muniz Ravena e direção executiva de Nina Fideli. Semana que vem tem mais podcast 3x4 e continue acompanhando a cobertura da favela do Moinho no brasildefato.com.br.